Olá, meu nome é Sabrina, eu participo do Residência Pedagógica junto à professora Eli e à professora Melina. Então, hoje eu irei auxiliar vocês ao Enem. E eu irei falar um pouco aqui sobre relevo do Brasil. Então, o relevo de um local é aquilo que você vê na paisagem. E essa paisagem pode ser tanto mais alta quanto mais baixa. E o que forma o relevo é um conjunto de duas forças, as forças internas e a força externas. A força interna nós podemos chamar de endógenos e a força externa nós poderemos chamar de exógenos. Então, eu irei falar também, são três agentes internos, ou seja, o tectonismo, os abalos sísmicos e o vulcanismo. Então, o tectonismo ele pode ser tanto horizontal quanto vertical. Se ele for horizontal, poderemos chamar de orogênese. E se ele for vertical, poderemos chamar de epirogênese. Então, orogênese horizontal, ele pode acontecer com um choque, a separação de movimento lateral de placas tectônicas. E já o vertical, epirogênese, pode fazer com que há um surgimento ou um rebaixamento dos continentes. Os abalos sísmicos é quando há algum tremor, no Brasil, possui, mas não forte. A gente se encontra no centro de uma placa tectônica, por isso não é tão forte, E o vulcanismo é em áreas de bordas de placa. É importante saber também que o relevo, uma vez formado, sempre pode ser transformado, seja pela ação dos próprios agentes endógenos ou pela ação dos agentes exógenos. Bom, o relevo ele é o formato que a superfície da Terra possui. Ela possui diferentes formatos de superfície, né? E o que molda esse relevo são os agentes internos e externos. Nosso relevo ele é assentado em estruturas geológicas e existem três tipos de estruturas geológicas: os dobramentos modernos, os escudos cristalinos e as bacias sedimentares. Bom, então, o que seriam os dobramentos modernos? São formas recentes no tempo geológico da Terra. Encontramos eles em bordas de placas tectônicas, pois são resultados de forças tectônicas, assim como áreas instáveis geologicamente. Ou seja, são áreas muito antigas. A gente tem que pensar no tempo geológico, que isso já faz milhares, milhões de anos. Então, o solo brasileiro ele acaba ganhando essa formatação por conta desse tempo geológico. Então, isso é considerado como os dobramentos modernos. Já que são de formação recente, eles estão há pouco tempo sob a ação do intemperismo, por isso são poucos desgastados, atingindo então grandes altitudes. E os exemplos mais representativos que a gente tem de dobramentos modernos são a Cordilheira dos Andes, o Himalaia e os Alpes. Enquanto o Brasil está sentado no meio da placa tectônica sul-americana, então dessa forma não encontramos dobramentos modernos no nosso território. Já em relação aos escudos cristalinos ou os crátons, eles são de formação geológica antiga, diferente dos dobramentos modernos, são territórios mais antigos que têm uma datação mais antiga que os dobramentos modernos. Então, elas têm seus formatos mais erodidos devido à ação do tempo, são mais desgastados, solos mais desgastados mesmo, e são mais rebaixados se a gente compara com os dobramentos modernos. Neles são encontrados minérios metálicos como o ferro, manganês, o ouro, a prata, entre outros. E no Brasil a gente tem os três grandes núcleos cratônicos em solo brasileiros. A gente tem por representação o cráton de São Francisco,
o escudo das Guianas, né? E o escudo do Brasil Central. Bem, e o outro tipo de estrutura geológica que a gente tem no Brasil seriam as bacias sedimentares. Elas são áreas de relevo rebaixado plano que servem de depósito de sedimentos, como o próprio nome fala, né? As bacias sedimentares, elas são depósitos de sedimentos que podem ser transportados, que são erodidos e acabam se concentrando em uma área. E dessa forma elas são compostas por rochas sedimentares. O que leva essas bacias sedimentares a se formar são um acúmulo de milhões de anos de sedimentos e fósseis que formam os combustíveis fósseis. Assim, é nas bacias sedimentares que encontramos esses tipos de combustíveis, como o petróleo e o carvão. Bom, então, para entender como o nosso solo, nosso território está estruturado, é importante a gente conseguir ter uma boa gestão desse uso do solo também. Então, ao longo do tempo, tentamos fazer isso. A gente teve uma divisão, que ela foi concebida pelo Haroldo Azevedo, e ele classificou o Brasil de início em duas formas de relevo, que seriam os planaltos e as planícies. Já a divisão pelo Aziz Absaber, ele classificou o território brasileiro baseado nos dois conceitos, mas não mais em termos quantitativos, ou seja, determinando um limite de altitude. As definições de planalto e planície em sua divisão são qualitativas, ou seja, em relação ao entorno. Então, desse modo, a classificação do relevo brasileiro ela se torna um pouco mais específica a partir da divisão do Aziz Absaber, né? Que a gente já tem o Planalto Central, o Planalto Meridiano, o Planalto das Guianas, que já continuava, né? Como a gente pode ver agora, acaba aparecendo o Planalto Nordestino, o Planalto do Maranhão Piauí, e também as planícies, planície Terras Baixas Amazônicas, planície do Pantanal, a gente também tem as serras e planaltos do leste e sudeste, então a gente acaba vendo que tem uma abordagem maior em relação à Haroldo de Azevedo, o que é muito importante porque acaba tendo um detalhamento melhor do solo e da divisão do Brasil. Já a divisão mais recente e a mais utilizada é a divisão do Jurandir Ross. Ela foi feita no contexto histórico do regime militar brasileiro, em que se iniciara o projeto Radan, que consistia em mapear toda a Amazônia brasileira. Nesse projeto se estendeu por todo o território brasileiro e se tornou o Radan Brasil. Foi conhecido esse empreendimento, né, essa forma de divisão do Brasil. Assim, o espaço brasileiro ele foi mapeado com fotografias aéreas e detalhado em sua classificação. Portanto, foram estabelecidas 3 unidades de relevo: as planícies, os planaltos e as depressões. A nova unidade apresentada, as depressões, são áreas mais rebaixadas que as planícies. Já os intemperismos, que eles estão mais representados nessas formas, né, seria o intemperismo físico e o intemperismo químico. O intemperismo físico ele consiste na degradação mecânica das rochas ou do solo, sem mudar sua composição mineralógica. Esse tipo de desgaste ele pode acontecer pela variação de temperatura, ou cristalização de sais, atividades biológicas, ou congelamento das rochas, ou seja, ele acontece de forma exterior. A gente consegue visualizar esse tipo de intemperismo na parte de fora da rocha ou da paisagem, um tipo de intemperismo mais visível. Já em relação ao intemperismo químico, ele causa uma alteração na estrutura química da rocha. Ele acontece de forma mais interna, né? Então, dessa forma, a gente tem uma mudança mineralógica dessa rocha, do tipo de material. A gente acaba mudando a composição química desse tipo de estrutura.